demais, eu rodo um monte de gente no meio do mundo, um tanto de gente aí. Aí, meu Deus do céu, imagine se mulher não sentisse dor, né? Ou só jogando para fora. Ainda bem que Deus amaldiçoou a mulher para que sentisse dor. Tem umas que tem medo e não engravida com tamanha facilidade. Amém? Mas ele vai dizer assim: o seu desejo será para seu marido. Ou seja, e aqui não é desejo de ceder o marido, não, irmão. Aqui é desejo de ir contra seu marido. Agora a mulher quer tomar o domínio do marido. Mas Deus diz: ele te dominará. Ainda continua a regra de que Deus deu no jardim, no começo lá, que o homem é cabeça. Ainda continua a mesma regra, o homem domina. Mas o desejo da mulher agora é de tomar frente, é de combater o homem. É por isso que sempre no casal há uma discordância, há uma rebelião no meio do casal. É um tentando tomar frente. O homem, por ser cabeça, tenta pegar a sua posição. E a mulher, que é para ser submissa, mas por conta disso, tenta tomar a liderança. E isso há um conflito dentro dos lares por conta disso. Mas isso é consequência da queda. Olha o que o pecado causou. Olha o problema que o pecado causa em nossas vidas, irmão. Mas para nós encurtar mais o tempo, ele vai dizer assim: ao homem ele declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ou seja, agora ele amaldiçoou o homem, que antes ele teria os alimentos fastos, as árvores dariam fruto e ele se alimentaria apenas de fruto dado naturalmente, saudavelmente, sem ele ter muito esforço. Ele tinha que trabalhar, mas o trabalho já foi ordenado lá atrás, cuidar do jardim. Mas ele teria menos esforço e agora ele vai ter mais esforço para adquirir o seu alimento. E não se alimentará somente de fruta, agora se alimentará da relva, da pastagem, da planta do campo. E a terra foi amaldiçoada por conta do pecado. A terra é amaldiçoada. É por isso que o mundo, a natureza se encontra no estado de degradação. Todo o tempo foi assim. É no estado de decadência. Ela está diminuindo, se decaindo, se degradando. Está se acabando a natureza. Por conta do pecado desse casal, do primeiro casal. E ele diz assim: aí se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ou seja, o trabalho, foi Deus que deu o trabalho, né? Foi Deus que ordenou o homem que trabalhasse. Só que de uma maneira, antes era de uma maneira suave, agora é com peso, é com suor, agora é com cansaço, fadiga. Ou seja, às vezes a pessoa diz assim: eu trabalho porque é o jeito. Ou seja, quando você diz eu trabalho porque é o jeito, você está desobedecendo a Deus. Porque nós não devemos trabalhar porque é o jeito. Nós devemos trabalhar porque é uma ordenança de Deus. Que Deus ordenou que o homem trabalhasse. 2 vezes, lá no jardim suave e aqui no peso. No suor do rosto comerás. Entendeu? Tem gente que quer comer de graça sem trabalhar. Aí não dá. A palavra de Deus não é a favor de preguiçoso. Ao preguiçoso ele vai dizer assim, que é melhor que nem coma. Isso é que ele diz para o preguiçoso. Entendeu? O certo é trabalhar. Nós temos que ter prazer. O trabalho para nós não pode ser o peso, porque uma vez que nós considerar o trabalho peso, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Porque o trabalho de Deus, ainda que depois da maldição seja com suor, ainda tem que ser com prazer. Nós temos que ter prazer no nosso trabalho. Por quê? Porque é uma ordenança de Deus que nós façamos isso. Entendeu? E ele vai dizer assim: ela lhe dará espinhos e erva daninha, e você terá que se alimentar-se das plantas do campo. Ou seja, agora você vai arar a terra, agora você vai plantar, agora você vai capinar, e agora a terra vai dar mato. Antes não dava esse mato, dava apenas era fruto, né? Só árvore frutífera. Agora vai dar mato e agora ele vai ter que arar a terra. Agora ele foi expulso do jardim. Agora ele não está mais no jardim. Não vai mais ficar no jardim. Agora ele vai sair para o mundo lá fora. Vai sair para o campo. Vai ser expulso do jardim.
E agora ele vai ter que trabalhar, ralar duro para conseguir o pão, o mantimento. E ele continua dizendo assim: com o suor do teu rosto comerás o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque és pó e ao pó voltará. Ou seja, do suor do teu rosto comerás, irmão. Ou a satisfação do trabalho. Nós temos que entender o seguinte, que o trabalho é satisfatório. E o trabalho é uma ordenança de Deus. Acima de tudo, é uma ordenança de Deus. Todos trabalhando. Nós temos que trabalhar com satisfação, com alegria. Porque foi Deus que nos ordenou fazer isso. Uma vez que nós vamos olhar para o serviço como sendo um peso, nós estamos como o primeiro casal em desobediência. Quando Deus deu uma ordem, não coma dessa árvore. Eles acharam que era um peso, não comer. Foram lá, tentados pela serpente, e comeram. Entendeu? Amém, irmão? Mas nós entendemos diferente, que é da vontade de Deus que nós trabalhamos, que nós buscamos nosso alimento, e é até que nós morra, porque ele diz volte ao pó. É até que você morra e seja enterrado. Enquanto isso, você tem que trabalhar. Ou seja, aposentou, mas pode continuar trabalhando, contando que você diminui só a carga de trabalho, mas você não precisa parar. Se nós for prestar atenção, as pessoas que mais vivem é os aposentados que trabalham. Porque os aposentados que estacionam, na medida que se aposenta, morrem mais ligeiro. Porque o trabalho, além de ser o ganha-pão, é uma atividade física para o corpo do homem que não pode parar. Uma vez que a máquina foi ligada, ela não pode mais ficar estacionada por muito tempo. Entendeu? Ou o panelão só está vivo porque está trabalhando todo dia. Se ele parar e trabalhar hoje e disser assim, de hoje eu não trabalho, não vai muito tempo para ele morrer. Entendeu? Porque o corpo dele não vai resistir. Está adaptado para isso. Se ele parar, enferruja tudo e ele não faz mais nada. Se ele passar um ano sem trabalhar, quando ele for trabalhar, ele se adoece. Entendeu? Mas glória a Deus, irmão, que nós entendemos que nós estamos debaixo dessa maldição do pecado e por isso condenado, e agora perdemos o nosso direito de vida eterna lá no Éden, e agora nós dependemos da reconciliação de Cristo Jesus feito na cruz do Calvário, irmão. Mas graças a Deus que Cristo já fez isso. Uma vez que Ele fez e não vai fazer outra vez, nós só devemos fazer o quê? Olhar para a cruz. Crer na cruz. Crer em Jesus Cristo, que morreu naquela cruz. E então nós estamos livres dessa maldição de ir para o inferno por conta do pecado. Amém? Amém. Glória a Deus, vamos ficar de pé.